Fala, galera do sétimo ano! Sou o professor Roberto Falcione e aqui ao meu lado o professor Natan. Viemos aí para nós fecharmos aí a trilogia Maurício de Nassau. Agora é o 2, a aula 51, Nassau no Brasil holandês. Agora vamos ver o que não deu certo, não é mesmo? Os motivos da expulsão holandesa em Pernambuco e depois as consequências, né? Para onde vão? Ah, não vai parar por aí, né? A epopeia, como diz o outro, né? A grande aventura. Eu tenho 2 recados muito importantes antes aqui para nós começarmos o nosso conteúdo. Lembra daquele link de presença que tínhamos antes? Não há mais galerinha no sétimo ano. Agora, a atividade obrigatória é quem dá a presença para vocês. Outro recado, poxa vida, temos um grande número de alunos no Paraná que assistem às aulas pela televisão e pegam o material impresso na escola. Não tenho outra palavra que não seja dar parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, venha conhecer o sistema do Aula Paraná, conversando com algumas mães, até falaram assim, aos pouquinhos meus filhos foram migrando e agora se familiarizaram bem com o sistema. Vocês vão ver um universo digital bem bacana de estudo pedagógico. Fechou? Dobre as mangas, aperte os cintos, se segurem na poltrona, embarque nessa. Vamos fazer um estudo muito bacana, um bom estudo para todos nós. Os 3 objetivos são compreender os motivos do fim do governo de Nassau. Gostei. Aqui eu fui bem direto, né? Na Nova Holanda. Lembra o que é Nova Holanda? Presença holandesa em Pernambuco, né? Nordeste, né? Identificar a resistência luso-brasileira contra o governo da Companhia das Índias Ocidentais. E último, reconhecer a Batalha dos Guararapes. Aí nós vamos ver aqui, como diz o outro, aqui o tiro, porrada e bomba pegou mesmo, né? É como expulsar aqui os holandeses da região. E as representações artísticas que enaltecem, eu achei muito bacana nós trazermos uma fonte primária do período, né, luso-brasileira ou já portuguesa para tentar desconstruir a presença holandesa e valorizar a presença portuguesa. É muito interessante. É o que tem de marketing da época, não tem jornal, não tem televisão, não há rádio. Como que você traz representações que desvalorizam alguma coisa e você quer valorizar os teus feitos heróicos, né? Pinturas, claro, é um ótimo exemplo, principalmente para uma população gigantesca analfabeta, que não tem acesso à leitura, né? Que nós estamos falando de um Brasil colonial. Quem que tem coragem de vir para cá no Brasil colonial? Não é mesmo? São grandes aventureiros. Claro, tem milhares de pessoas, de todas as formas e classes e tudo, mas um grande contingente, nós estamos falando de uma sociedade muito humilde, não é mesmo? E como você traz essa representação? Através da pintura. Vamos para a nossa aula passada, né? Foi muito bacana. A Sinagoga Kahal Zur Israel, Maurício de Nassau, eu ia falar de Nadal de novo, não é aquele nadador não. Cidade Maurícia, artistas e cientistas no governo de Nassau. Hoje, vamos fechar ali com a Palácio de Boa Vista, a restauração, Nova Holanda, a reação luso-brasileira e uma concorrência holandesa, né? Os impactos, as consequências da expulsão holandesa, quando eles vão ali para a região das Antilhas. E o açúcar holandês acaba tendo quase uma melhor qualidade que o produto brasileiro, né? Desvalorizando ou diminuindo o preço do produto brasileiro. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma discussão, correto? Agora vocês são os historiadores da nossa aula, embarque nessa. Você saberia dizer o nome do local aqui, o que aparece na imagem? Ah, professor, uma igreja? Pronto, logo de cara, né, galera? Né? Uma igreja colonial? Pronto, fechou. Não tem muito segredo, né? O céu está limpo, é correto. Tem um sino lá em cima, boa. Os mais observadores iriam falar, inclusive, que tem até uma característica, né, sobre o tamanho das torres, a altura, se é barroca, se é gótica, se for 2 torres, não sei o que, é de origem italiana. Tem toda uma explicação assim, mas não é esse o nosso foco. O foco falou que é uma igreja, ponto. 1-0, próxima imagem. As 2 imagens têm alguma relação? Agora vem a brincadeira da nossa aula. Professor, na aula passada você não falou que esse aqui era o Palácio de Boa Vista? Inclusive aqui no meio dá para você ver o ano, 1643, dessa gravura, dessa imagem, desse desenho. É um palácio que foi criado ali na ilha, né, professor? Exato, né, na Ilha Maurícia, na cidade de Maurícia. Ali não está a ponte, professor, de madeira, começou de pedra, faltou, você ainda brincou a história do boi voador. Que história do boi voador é essa? Você perdeu, galerinha. Volta na aula 50, que ficou muito legal essa história do boi voador. Fiz boi voar.
Perdeu essa aula? Volta lá. E ainda faço rimar. E aí, que relação tem, professor, uma igreja católica com o Palácio de Boa Vista? Tá aqui o palácio, olha o que fizeram com ele. Tá aqui a igreja, olha o trabalho que me deu para conseguir isso. Então, assim, eu fui fazer uma pesquisa, tudo bem, eu passei na frente, eu sabia da história, mas como que eu conseguiria, através da imagem, né, através do Google Earth, né, do Google Mapa, eu consegui um layout de imagem que traz aqui, puxa, uma coisa de tecnologia incrível isso, cara, olha só. Está aqui então a Basílica Nossa Senhora do Carmo, aqui a igreja, aquela fotografia da frente, essa daqui, está aqui. E aqui ao lado você vê o Palácio da Boa Vista. Significa o que, professor, com isso? Significa que uma das estratégias, depois da expulsão de Portugal, a expulsão dos holandeses pelas mãos luso-brasileiras ou luso-portuguesa, foi, luso-portuguesa é a repetição, né? Luso-brasileira, foi aproveitar essas construções e apagar a memória delas. Construindo o quê? Igreja Católica. Vocês não falaram, vocês não estudaram com o professor Roberto que os holandeses eram protestantes? Como que você faz uma queima de arquivo? Não quero mais que nada em Recife e Olinda lembre a presença holandesa. O que você faz? Você pega as construções e transforma em outras construções. Aproveita-se o palácio e transforma num anexo de um convento da Basílica. Né? Olha lá, a Basílica de Nossa Senhora é o Palácio da Boa Vista, está aqui um pedacinho do trecho original de 1643, né, 1637, na verdade, aquela imagem que era de 1643. É a parte alta do palácio, é o torreão central. Torreão, meninos e meninas, né, do sétimo ano, é a torre central. Foi mantida na construção de um convento, que também chegou a ser um hospício. Tudo isso daqui chegou a ser um hospício, chegou a ser um convento, né, a antiga construção. Hoje são anexos da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, que a ideia era realmente essa, apagar a presença física, no sentido da memória holandesa na região. É fácil assim, professor? De um dia para o outro esquecem da presença holandesa? É aí que eu venho trazer na nossa aula de hoje. Vamos discutir que, mesmo com essas tentativas luso-brasileira, portuguesas, né, de tentar apagar a presença, a memória holandesa, o folclore, a história da festa do boi voador, a construção do torreão está aqui, né? Não somente físico, mas também as histórias, a estátua de Maurício de Nassau, está no nome de uma ponte, está nas histórias, no museu. A memória não se apaga facilmente. E aí é muito bacana a discussão entre o que é uma lei e o que é cultura. Como que uma lei pode destruir uma cultura? Ou a cultura está em cima da lei? E tem discussões muito bacanas sobre quem é mais forte, a lei ou a cultura. Saberiam me dizer? O que vocês acham sobre isso? Quem é mais forte? A lei? Os portugueses, eu quero uma construção de uma basílica aqui. Ou a cultura? Está ali, Ponte Maurício de Nassau. Está ali a festa do boi voador todo ano. Qual que é a origem? A aula passada o professor Roberto falou. Lei e cultura. Olha que dinâmica bacana para nós discutirmos aqui. Falei aqui, após a expulsão dos holandeses, o governo luso-brasileiro entregou o espaço Palácio da Boa Vista à Ordem Carmelita para a construção de uma igreja. Tudo bem. E a criação de um hospício. O convento Nossa Senhora do Carmo foi posteriormente construído, se aproveitando parte da torreão central. O Palácio, a Ponte e o Jardim Botânico eram símbolos da presença holandesa na região. E por isso que apagar da memória os nomes local e tudo que se remete aos holandeses era importante para que valorizasse a cultura portuguesa. Ou que apagasse para eles uma ideia de uma humilhação ter uma presença moderna holandesa em vez de ser dos portugueses. É isso que incomodavam eles. Bom, de acordo com o nosso estudo, como que o governo brasileiro, ou luso brasileiro, né? Lembra que luso, origem portuguesa, né? Tratou de apagar, conseguiu apagar a memória, a presença holandesa na região? Conseguiu? Eu ia fazer uma terceira pergunta, qual seria o motivo? Conseguiu apagar essa memória? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei, galerinha? E aí, quem é mais forte? A lei ou a cultura? O que vocês me dizem? Vocês viriam me dar, inclusive, um exemplo sobre essa dinâmica, o que pode ser mais forte, o poder dos portugueses vindo depois da expulsão dos holandeses e tentando apagar a memória através das construções, através da tentativa de fazer uma queima de arquivo, ou a cultura permanece? O que permanece mais? O que é mais forte, a lei ou a cultura? Tá aí uma discussãozinha bacana, né? Próximo do palácio foi construída uma igreja e um convento, aproveitando o torreão, que é a ideia de a torre, né? Um torreão quando um palácio só tem uma torre grande no centro. Tudo bem, meninos? Do Palácio da Boa Vista. E meninas, né? Professor, não esqueçam também da presença feminina na nossa sala de aula. Na época, a preocupação era apagar a memória da presença holandesa na região, pois assim como a ponte, os palácios Friburgo, Boa Vista, Jardim Botânico eram símbolos de uma modernização trazida pelos holandeses. Professor, o que aconteceu com o Palácio Friburgo? Demolido. Chamada de Nova Holanda, o Brasil holandês, ficou bem claro agora aqui, pega toda a região do Ceará, que essa aqui eu conheço, São Luís, um pedacinho aqui de Maranhão, e Piauí também, né, professor? Exatamente, é aqui, né? Tá, aí aqui, Rio Grande do Norte, que mais aqui? Pernambuco, Sergipe, toda essa região nós chamamos então, olha, é uma super religião, eu ia falar, é uma grande região territorial, né, de presença de administração holandesa, era uma colônia holandesa chamada Nova Holanda. Olha que interessante. Enquanto os holandeses multiplicavam seus lucros no Brasil, os portugueses responsabilizavam a união com a Espanha. Vocês lembram da aula com o professor Paulo, antes da minha inclusive, né? Sobre a União Ibérica, que foi aquela situação do famoso jovem rei Sebastião, que acabou falecendo em combate, muito novo, né? 14, 13 anos, como diz o outro, podia fazer tanta coisa, mas foi lá inventar e enfrentar os árabes, acabou falecendo num combate, não deixando herdeiros, depois o cardeal assume, também acaba falecendo, não deixando herdeiros, e o rei Filipe II consegue fazer uma união, né? Apesar do termo União Ibérica, mas na verdade é a administração da Espanha sobre Portugal, né? Então vocês viram que nesse período os portugueses inclusive criticavam a Espanha dizendo que a União Ibérica estava prejudicando os portugueses. Começou a surgir um movimento, né? Então pegaram em armas contra a Espanha em 1640, um movimento português para conseguir libertar-se do domínio espanhol. E aconteceu. Esse movimento de libertação português chama-se Restauração, que termina em 1640. Por isso que fala que a União Ibérica é de 1580 a 1640, quando acontece a Restauração. O rei Dom João VI assume o trono, o sexto é o que vem, inclusive, para cá, né? Dom João IV assume o trono português e no ano seguinte firma com a Holanda um acordo de paz por 10 anos. Agora está aqui o nosso Maurício de Nassau. Nossa, eu já estou tão familiar com o nosso amigo aqui. Aqui ele está com 75 anos, ele já está em Cleves, na Alemanha. Aqui ele já deixou, né, o governo brasileiro. E aí? Enquanto isso, no Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais queria que o Nassau cobrasse aquele dinheiro emprestado ao senhor de engenho. Emprestado ao senhor de engenho e restringisse crédito dado a eles. E também proibiu, novamente, a prática da religião católica. Aí também eu vou te contar, né? Os holandeses estavam fazendo tudo certo, né? Aí vai proibir em território luso-português, né? Colônia portuguesa, a proibição da religião católica. Olha onde quando você cutuca também, como diz o outro, né? Com vara curta, como diz o outro. Vendo-se pressionado pela companhia, eu também, vamos lá. Se você é o Nassau, o que você faz? Eu não vou comprar essa briga, não. Eu não vou cobrar os dinheiros emprestados, eu não vou restringir, não vou proibir mais agora de dar crédito, eu não vou também proibir a religião católica aqui. Ou seja, ele falou, estou fora. Ele simplesmente saiu do governo em 1644. E ele estava certo, vamos lá. Resultado, o que levou a nação a deixar o governo holandês de Pernambuco e retornar para a Europa em 1644? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos? A Companhia das Índias Ocidentais, tipo assim, ó, como estragar o governo? Tava tudo certo. Cobrou do Nassau, ou exigiu do Nassau que cobrasse o dinheiro emprestado e restringisse o crédito, e daí inventou de falar para o Nassau proibir a prática da religião católica no Brasil. Ele viu que ia dar, como diz o outro, conflito. O que ele resolveu fazer? Ah, não, estou abdicando, não quero mais participar desse negócio. Foi bom enquanto durou, né? Cheguei aqui em 1634, 1637, saí em 1644, me diverti, já entrou para a história a minha ponte, já entrou para a história o boi que fez voar. Perdeu essa aula? Volta lá. O Maurício Nassau fez boi voar em Recife. Aí ele falou assim, tá bom por aqui, vamos fechar o sistema, foi para a Alemanha, virou uma espécie de um príncipe, uma espécie de um herdeiro de um principado, ele ganhou uma espécie de um micro-reino, assim, em termos mais sacros, impérios romanos, germânicos da região, né? Ele ganhou um território, sabe, um principado, não é nem um reino e nem um feudo, não é nada disso, né? É um principado, uma região que ele poderia administrar na região ali da Alemanha, olha que bacana. Com o nome dele, inclusive, né? Não sei o que, Nassau. Muito bacana. Os holandeses, então, começaram a confiscar terras dos... Aí, pronto. Aí, como diz, depois da saída de Nassau, só ladeira abaixo, né? O que os holandeses resolveram fazer? Confiscar terras do senhor de engenho. Olha quando você quer conseguir briga. Como fazer briga? Que não conseguiam saldar suas dívidas, né? Então, como forma de pagamento, retiravam as terras do senhor de engenho. Os senhores de engenho começaram a romper as alianças com os holandeses e se juntavam cada dia mais com a resistência luso-brasileira. Até que em 1645, não por acaso, um ano depois da saída de Nassau, não é por acaso, acontece a chamada Insurreição Pernambucana, ou seja, começa a luta, né, na base do tiro, porrada e bomba, para expulsar os holandeses da região. Então está aqui. Confiscar, professor, o que significa? Tomar alguma coisa como uma forma de pagamento através da lei. Então chega lá, você não pagou tua dívida, senhor de engenho, nós vamos confiscar tuas terras aqui, agora vai ser do governo holandês, tchau e bênção para o senhor, e a galera só, né, mais descontentamento. Acontece a famosa Batalha dos Guararapes, né? Aqui é uma pintura de Victor Meirelles, bem depois, uma representação de 1879, e a Batalha dos Guararapes é considerada uma das principais, né? Foram duas, uma em 1648, a outra em 1649, ambas vencidas pelos resistentes luso-brasileiros, vamos chamar assim, né? Origem portuguesa e brasileiros que já estavam na região. O termo brasileiro é meio complicado, né? Mas luso-brasileiros, vamos chamar assim, então, desse período. É uma representação bem posterior, galerinha do sétimo ano. Olha, foi em 1648, essa pintura em 1879. Nesse caso, o que o Victor Meirelles quer é valorizar a vitória portuguesa, é valorizar a presença luso-brasileira e criar uma história que valorizasse a presença brasileira, a presença luso-brasileira no governo, né, no período, né, porque é um pintor que está sendo contratado, inclusive, pelo próprio governo de Dom Pedro II, né, do Segundo Império, né, desse período de 1879. Animado pela vitória em Guararapes, aqui inclusive achei a região, achei muito bacana essa imagem, é um Morro dos Guararapes, fica aos fundos, olha a cidade de Recife, olha o tamanho da cidade de Recife, Pernambuco, essa foto de 2012. O governo português envia a Pernambuco uma frota de guerra para expulsar de vez os holandeses, né? Atacados por terra e por mar, os holandeses são vencidos na Campina da Taborda em 1654, até que durou, os caras ficaram o quê? Quase 8 anos, para ser expulso ainda, e deixaram o país. Vão para onde, professor? Aqui tem mais uma imagem, antes de nós discutirmos para onde eles foram, essa que é um pouquinho mais, quase 100 anos antes, né, do Victor Meirelles. Não tem, é um autor desconhecido, não se sabe o autor, ele é de 1758, é um painel falando sobre a vitória dos Guararapes, valorizando os feitos luso-brasileiro e dando, inclusive, um foco na religiosidade católica. Como você pode ver aqui na imagem que a galerinha do estúdio está dando para nós aqui. Que tem um padre do lado esquerdo, como vocês podem observar. Um padre num campo de batalha, representando a presença católica contra quem? Quem eram os holandeses? Vocês lembram que nós estudamos? Os holandeses eram protestantes. A expulsão dos holandeses, simbolicamente, é novamente uma reação também
Da própria Igreja Católica. O que a Companhia das Índias Ocidentais resolveu mandar o Maurício Nassau fazer? Proibir a professar a fé católica. Pronto, está feita a guerra, como diz o outro, né? E agora está aqui a resposta. Eu não posso cravar com certeza que tinha um padre no meio da batalha. Pode, não posso dizer se tem. Mas a função dessa pintura é dizer que a Igreja Católica está abençoando os luso-brasileiros, expulsando o inimigo, que são, no caso, os protestantes. É uma estratégia de marketing essa obra aqui. Por que os senhores de engenho romperam a aliança com os holandeses e se juntaram à resistência luso-brasileira? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Vamos corrigir? Holandeses começam a confiscar terras do senhor de engenho que não conseguiam saldar suas dívidas. Esses senhores de engenho, então reagem rompendo as alianças com os holandeses e se juntam à resistência luso-brasileira. Tem então início o que nós chamamos de insurreição pernambucana, né? A resistência dos luso-brasileiros que termina com a expulsão em 1654. A expulsão, a insurreição começa em 1645. Forçados a deixar o Nordeste, os holandeses vão para onde? Voltam para a Holanda? Não! Vão para as Antilhas e levam a técnica, levam a experiência de produção de açúcar. As Antilhas, eu vou trazer para vocês aqui, acabam inclusive concorrendo com o açúcar brasileiro, uma região com clima muito propício para a produção, com uma terra muito adaptada para a cana-de-açúcar, favorecendo uma ótima qualidade de açúcar, que vai prejudicar diretamente o produto interno brasileiro, né? Não é o PIB não, o produto, no caso, o açúcar brasileiro. Como você pode ver aqui, a economia canavieira manteve seu dinamismo. Aqui está dizendo aqui que em 1650, 1700 a Europa viveu uma crise profunda, também acabou interferindo nesse período, né? Foi logo após a expulsão dos holandeses. A procura pelo açúcar diminuiu, também outra interferência no valor do produto, e isso também acabou criando, o que ele está dizendo, de uma crise do produto do açúcar no Brasil. Mas mesmo assim, a economia canavieira manteve seu dinamismo e ainda era a principal atividade econômica, aproximadamente lá por 1694, 1696, a gente brinca lá que é o gato preto, né, os primeiros bandeirantes que vão acabar descobrindo o ouro, né, no interior de Minas Gerais. Aí não termina o fim da cana-de-açúcar, não é, o mundo do açúcar continua. Como eu brinquei com vocês, eu visitei um museu que funciona a produção da cana e temos lá uma super empresa comprada, inclusive, por uma multinacional que ainda mostra o poder da cana-de-açúcar ainda no Nordeste. Mas, hoje, nos dias atuais. Mas, com a descoberta do ouro, vamos pensar que a economia só muda de foco, né? Tem uma divisão, não é muda, é uma divisão de foco. Aqui tá um mapa que fica bem claro, as Antilhas, né? Essa região da América Central, né? Logo após aqui a Venezuela, a Colômbia, e nessa região são as chamadas Antilhas Neerlandesas, né? Não é de Neandertal não, é de Netherlands, que é como se fala a Holanda, tá bom? As Antilhas, com essas ilhas, vai ser o ponto onde eles vão transferir a cultura e a tecnologia de produção de cana-de-açúcar. Vamos lá? Com a expulsão dos holandeses, qual consequência impactou diretamente no comércio do açúcar? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, para finalizar, como diz o outro. Passa a régua, professor. Vamos lá. Forçados a deixar o Nordeste brasileiro, os holandeses vão para as Antilhas. Levam a técnica que eles aprenderam. Lembra que o professor comentou que lá na África também eles aprenderam a técnica do cultivo. A questão é que as Antilhas tinham uma terra, um clima extremamente propício também para a cana-de-açúcar. E como eles já tinham um comércio, um desenvolvimento já para venda, eles, como diz, já tinham o cacuete de como fazer essa venda, acabou que prejudicou também a economia do açúcar no Brasil. Mas coincidiu com um período de crise que a Europa enfrentou entre 1650 e 1700, que vocês viram naquele slide anterior. Ah, chegou! É com vocês. Vamos responder essa juntos. Nome da batalha travada contra os holandeses em Recife. São duas, né? Uma em 1648, a outra em 1649. Ambas vencidas pelos luso-brasileiros. Então é contra os holandeses, né? Letra A, é a Batalha dos Guardanapos. Coloque as... Eu entro nessa câmera aí. Letra B, é a Batalha dos Farrapos. Não, é a Batalha dos Guararapes. Não, é a D, é a Batalha dos Capibaríbia, é o nome do rio que tem lá em Recife, mas é até difícil para eu falar. Letra A, B, C ou D? Muito bem, galerinha do sétimo ano, é a Batalha dos Guararapes. Acabou? Mundo Nassau, aula 51, fechou com vocês restauração, Nova Holanda, reação e a concorrência, né? A questão do açúcar aqui no Brasil pós-presença holandesa. E aí que nós fechamos. Para a próxima aula, vocês vão ter os agentes da expansão territorial, os soldados, os fortes, chamadas fortalezas. Inclusive, eu vou trazer uma história bem bacana sobre a cidade de Fortaleza, capital do Ceará, também por causa dessa origem do forte, ou né, o mito do forte de lá. Sem palavras, como diz o outro, só aquele abração, como diz o outro, de Londrina até Irati, fechando aqui de Guaratuba, um forte abraço a todos, a galerinha que entra em contato comigo pelas redes sociais, poxa vida, tento lá responder, um abração para todos vocês, bons estudos, como sempre, foco nos estudos, galerinha, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!